Paramos na última exposição, no verso 23, e vimos ali a questão do pecado de Noé, do pecado de Cã, e da atitude dos seus outros dois filhos, Jafé e Sem. Tá? Vamos agora continuar essa exposição, mas vamos orar antes. Né? Vou ler aqui e vamos orar para que Deus nos dê o entendimento. Tá? Então, dos versos 24 e 29, farei a leitura na versão King James, depois faremos uma oração. Diz o seguinte: E Noé despertou de seu vinho e soube o que o seu filho mais novo havia feito a ele. E ele disse: Amaldiçoado seja Canaã, servo de servos ele será para seus irmãos. E ele disse: Abençoado seja o Deus de Sem, e Canaã será o seu servo. 27. E Deus alargará Jafé, e ele habitará nas tendas de Sem, e Canaã será o seu servo. Verso 28 e 29. E Noé viveu, depois do dilúvio, 350 anos. Verso 29. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e ele morreu. Vamos orar? Santo Deus e Pai, eu quero que nesse momento todo empecilho, tudo aquilo que tire a nossa atenção da sua palavra, seja sono, seja, Deus, distrações, que o Senhor Deus nos dê agora a reverência, o temor para com a sua palavra, o entendimento. Que o Senhor nos ajude, Deus, a focarmos aqui no que está sendo proposto, no que o Senhor está nos entregando, e assim sejamos, Deus, aperfeiçoados em Cristo. Que o Espírito Santo então aplique a sua palavra, nos dê crescimento espiritual, entendimento, e que possamos, Deus, aplicar esses conhecimentos em nossas vidas, principalmente crescendo no temor ao Senhor. Obrigado, Pai, por este momento, obrigado pela sua palavra, que o Senhor nos conduza, que o Senhor gere fé nos impenitentes e que o Senhor cuide da sua igreja, através da sua palavra, que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Gênesis 29, verso 24, Gênesis 9, verso 24 ao 29. Aqui está relatado para nós bênçãos e maldições. Noé, como um oráculo de Deus, então ele proferirá bênçãos sobre dois filhos, e sobre um ele trará uma maldição. Antes de mais nada, devemos entender que Noé está sendo um oráculo de Deus. Noé está anunciando a própria vontade do Senhor. E Noé ele não tem poder algum em si mesmo para amaldiçoar ou abençoar ninguém. Então a primeira coisa que temos nesta visão de bênçãos e maldições é desmistificar essa questão que envolve, esses termos. Então o único que tem poder para abençoar ou maldizer alguém, ou colocar sobre um aspecto de maldição, é o próprio Deus. E antes de mais nada, também saber que toda a humanidade está em uma condição de malditos, apartados de Deus, justamente quando o pecado adentrou ao mundo. Então aqui veremos essa narrativa, veremos esse propósito de Moisés em escrever esses finais do capítulo 9, que estão voltados, centralizados aos filhos de Noé. Então, amados, antes de mais nada, eu preciso passar para os irmãos algum contexto sobre Gênesis. Não só Gênesis, mas o Pentateuco. Quando Moisés escreveu este livro. Moisés escreveu esse livro durante os 40 anos de peregrinação. Foi ali onde ele redigiu, foi ali onde ele recebeu da parte de Deus essa inspiração e narrou para o povo de Israel todos esses acontecimentos. Então, durante os 40 anos é que o Pentateuco foi realmente redigido para nós. Agora haviam chegado à terra prometida. Então Moisés, peregrinando com os israelitas, ele chega na terra prometida, de frente a ela, no monte chamado Planície de Moabe, Planície de Moabe, que ficava de frente para Jericó. Atrás deles estava o Egito, o local da escravidão. Então os israelitas, se olhassem para trás, eles veriam o Egito, o local de escravidão. Se olhassem para frente, veriam Canaã, a terra prometida. E só que essa nação, ela já não estava ali desabitada.
ela estava sendo habitada por 7 nações fortes. 7 nações robustas, numerosas, com poder militar. Quais eram as nações que habitavam Canaã? Os povos heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. Essas 7 nações, elas habitavam a terra prometida. Então Noé fará participação aqui na narrativa de Moisés, justamente para o entendimento do povo israelita sobre esses povos, a qual já habitavam na terra prometida. Então o Pentateuco tem um cunho de instrução para os israelitas. E se eles tinham que tomar a posse dessa terra prometida, Canaã, eles tinham que entender quem estava lá habitando, a origem desses povos e principalmente as promessas de Deus para a conquista de Canaã. E especificamente, esses 7 povos eram descendentes de Cã. Então Moisés, ele narra, nessa vida de Noé, através dos filhos de Noé, ele narra os descendentes. O filho mais moço de Noé, chamado Cã, que já foi mencionado várias vezes no texto, ele havia se desviado completamente do Deus de Noé, de tudo aquilo que haviam aprendido através de Noé. Todos os descendentes de Cã partiram para uma conduta pagã. A partir de Cã, com o pecado que vimos semana passada, que na verdade não foi um fato isolado, mas aquela atitude de Cã representa, irmãos, o seu caráter, representa a sua conduta. Ele não zelando pela honra do seu pai. Então não é só que ele viu a nudez do seu pai, mas sim ele teve uma atitude displicente, uma atitude de afronta contra o seu pai. Isso fala muito sobre Cã, fala muito sobre a sua descendência. Então, toda a descendência de Cã, analisando biblicamente, os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus, se tornaram um povo idólatra, um povo violento, um povo imoral, e que já estava vivendo na terra de Canaã, alguns séculos já. E alguns tinham chegado, agora tinha chegado, irmãos, a hora de Israel. Os filhos de Sem, irmão de Cã, atravessaram o rio, porque a descendência de Sem é justamente essa descendência israelita, os hebreus. Estava na hora deles atravessarem o rio, iniciar a guerra contra os descendentes de Cã, desposá-los, desalojá-los e tomar posse daquela terra que Deus havia prometido. Então é necessário esta narrativa. E por isso Moisés vai reunir os israelitas em assembleia nessa planície de Moabe, justamente para relembrá-los. Você pode consultar isso em Deuteronômio 1, no verso 5. Porque Moisés pretende prepará-los para a guerra, recontando como tudo começou, e como se lhes dissesse: no princípio criou Deus todas as coisas, esse é o nosso Deus, por isso Ele pode nos dar essa terra, não temam, avancem, porque Ele é o dono da terra, foi Ele que a fez, Ele não está cometendo injustiça, Ele faz o que deseja. Então essa narrativa serve como um encorajamento para o povo israelita. Então ele conta a história da queda, ele conta as alianças de Deus, das promessas de Deus que ele fez com essas descendências. Ele fala também sobre o proto-evangelho. Tudo isso é alimentado no coração dos israelitas para que eles tomem posse da terra prometida. Deuteronômio 9, verso 1 a 3, nós temos aí um pequeno texto, uma seção, que fala sobre essa preparação de Moisés com este povo. Veja, Deuteronômio 9, 1 a 3. Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você.
essas 7 nações que já estavam em Canaã, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são Enaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você, como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você, e você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhes prometeu. Ou seja, para que esse povo entrasse na terra de Canaã, eles precisavam ter um conhecimento de quem Deus é. Eis a necessidade da redação de Moisés da palavra de Deus do Pentateuco. Então, tendo esse contexto em mente, do porquê que veremos agora descendências, inclusive no capítulo 10, é justamente para que o povo de Deus pudesse ter ferramentas e coragem para poder avançar. E o foco central de Gênesis é apresentar Deus. O Deus das alianças, o Deus criacional, o Deus onipotente. Moisés relata este Deus que promete, esse Deus que garante, esse Deus também que amaldiçoa. Então eles precisam ter essa ideia em mente para que tenham êxito na sua missão. Entrando no texto agora, no verso 24, na João Ferreira de Almeida, vamos analisar o texto, irmãos. Verso 24 diz o seguinte: despertado o que foi Noé do seu vinho, soube o que o seu filho mais moço lhe fizera. Então tudo parte, irmãos, agora do pecado de Cã, somado ao pecado de Noé. Então, analisando essas duas atitudes, e principalmente dos outros 2 filhos, nós veremos as consequências. E o texto começa resgatando para nós o que foi pregado semana passada, que Noé agora ele desperta, né? O termo hebraico aqui, que é justamente acordado. Agora ele está ativo. O verbo cal, que é o sujeito na voz ativa, então mostra que o próprio Noé acordou, despertou. E o texto é muito categórico, que fala, despertado o que foi Noé do seu vinho. Então ainda atrelado ao que realmente ocasionou tudo. Ele então dormiu, como nós vimos, nu, que seu vinho trouxe para ele como consequência, tirando a sua sobriedade, tirando a sua força. E quando ele não apenas acordou, não é só despertar, porque alguns dormem bêbado e acordam bêbado, sem a sobriedade. Mas aqui o texto quer passar para nós que Noé voltou a si. E quando ele acordou, voltou a si, estava sóbrio. E não devemos duvidar de que o santo homem se sentiu aqui, voltando à sua sobriedade, que ele se sentiu realmente humilhado. Como era de se esperar. Como se espera de um eleito de Deus, uma pessoa salva, habitada pelo Santo Espírito. De que quando ele acorda e a sua sobriedade volta, ele se sente totalmente compelido, entristecido, lamentando a sua falha. E honestamente, Noé refletiu sobre seus próprios erros. É o que se espera, né? Isso aqui estamos tirando de uma conduta de uma pessoa salva. E agora, porém, havendo percebido o que aconteceu, ele segue em frente como arauto do juízo divino. Noé despertou do vinho, retomou sua sobriedade, logo a consciência sobre o que fez. Então, amados, isso nos chama a atenção aqui no início do texto, porque após Noé recobrar aqui o seu juízo, a sua sobriedade, ele parte então para ser um instrumento de Deus. E o que isso nos mostra? Exaltamos aqui que a figura de Deus aqui como uma figura de um Deus perdoador. De que apesar de que Noé tenha se envolvido num erro e num pecado, ele não deixa de ser um instrumento nas mãos de Deus. Isso aqui não é uma atitude indolente de Deus. Pelo contrário, é uma atitude de um Deus que perdoa, de um Deus misericordioso. E nós vemos a instrumentalidade de Noé ainda ativa pelo que segue o texto.
sendo um oráculo, proferindo bênçãos e maldições sobre seus filhos. Mas veja como que a sobriedade ela é necessária para nós. Veja como que sem a sobriedade nós não podemos ser esse instrumento de Deus. Sem esta sobriedade nós não conseguimos andar em vigilância. Ser de sóbrios e vigilantes, ou seja, as duas coisas andam juntas. Você ser vigilante é você estar constantemente, o quê? De guarda. O que um vigilante faz? Ele mantém guarda, ele mantém atento, ele mantém, opa, ali não, aqui sim, ali não, aqui sim, aquilo ali é perigo, aqui não, eu vou por aqui. E o que me traz esses parâmetros do que é perigo ou não? A palavra de Deus. Então logo eu sei o que é sobriedade. A sobriedade bíblica é justamente você ter a palavra de Deus habitando ricamente em você. Você conseguindo discernir as coisas pela palavra. Então vigilância e sobriedade é algo que Noé perdeu pelos efeitos do vinho. E agora ele desperta. Ele toma de volta isso. E quando ele toma sua sobriedade, quando ele consegue voltar o seu estado normal, ele soube o que o seu filho mais novo lhe fizera. E essa palavra soube, ela é mais profunda do que parece. Saber aqui, esse saber de Noé, não é simplesmente que informaram a ele, mas sim que ele conseguiu analisar toda a questão envolvida. Ele conseguiu ver aonde que ele próprio errou e aonde que essa atitude também gerou esse pecado nessas outras pessoas. Levou essas outras pessoas a agirem de forma pecaminosa. E principalmente quando ele analisou a vida do seu filho mais novo, Cã. Quando ele viu e soube sobre a atitude de Cã, ele sóbrio estabeleceu os parâmetros bíblicos para isso. Quando Noé acordou, ele ficou novamente sóbrio, percebeu o que seu filho mais novo tinha feito. O texto não conta como Noé soube da desonra cometida por Cã. Alguns argumentam que foi por revelação. O mais provável é que pela relação dos seus dois filhos ele ficou sabendo. E ao se encontrar coberto com a roupa de outros, né, logo ele assimilou que poderia questionar como que isso aconteceu, né? Então provavelmente ele perguntou, como é que vocês me cobriram? O que aconteceu? E os seus outros dois filhos passaram para ele o que realmente sucedeu. E assim eles informaram seu pai. Só que a sobriedade trouxe para Noé justamente o discernimento. A sobriedade trouxe para Noé justamente o crivo, os parâmetros para determinar aonde que residiu o erro. E isso já nos faz pensar. Porque talvez você não precise de um vinho para tirar a sua sobriedade. Talvez você não tenha andado preocupado com isso. Talvez você não tenha dado o devido valor às Escrituras. Talvez você não tenha essa vigilância, justamente por não ter a sobriedade. Então, amados, temos uma exortação aqui de Deus. Porque Deus nos exorta, desta forma, a mantermos vigilantes, sóbrios. Nada em qualquer situação pode tirar dos trilhos, nos tirar dos trilhos. Seja a ira, alguns, e ao invés do vinho, tem um problema com a ira. E a ira tira a sobriedade também. A ira tira a nossa capacidade de raciocinar. A ira tira a nossa capacidade de poder ponderar as situações com o crivo bíblico. O texto, então, amados, nos exorta a isso. Desta forma, sabemos que o passo para a vergonha que o pecado traz está à porta da perca da sobriedade. Esta nos mantém vigilantes e prontos para nos defendermos das astúcias de Satanás. Por isso que um crente, ele anda aqui, irmãos. A nossa fé, ela de certa forma, é racional. Porque seres pensantes como nós, lógicos como nós, feitos à imagem e semelhança de Deus, deve existir então essa racionalidade que traz sobriedade, que traz vigilância. E o vinho foi um fator que tirou, é um dos. Mas quantos outros tira a nossa sobriedade?
Quantas situações que nos envolvem, que nos tira a capacidade de raciocinar. Por isso que eu digo sempre para os jovens casais, né, preparando para o casamento, o homem, a figura do sacerdote do lar, é justamente aquele pilar sóbrio. O homem ele não pode ser emocionado, no sentido de ser levado pelas suas emoções facilmente, desenfreado, seja em gastos, seja em atitudes, seja em que for. Perguntando para um irmão uma vez, aqui no estudo, né, o irmão Israel, né, ele contou um caso de que ele teve um descontrole do cartão de crédito, e eu falei, o que te levou a isso? E ele me falou, emocionado, né, fui descontrolado nas minhas emoções, e isso me levou a ter gastos absurdos. Isso realmente representa para nós o quê? Uma atitude de falta de sobriedade. Falta de controle, de domínio sobre as emoções. Temperança. Tá? Justamente o que o Espírito Santo nos traz. Então existem muitos fatores, irmãos, que o texto nos exorta a tomarmos cuidado. Para que não percamos. E Noé perdeu isso, hein? Noé perdeu a sobriedade. Quem dirá nós? Então, eu estava também conversando com alguns irmãos, falei, eu vou fazer uso de bebida alcoólica? Se Noé perdeu a sobriedade, quem dirá eu? Né? Então eu estou fora. Agora, se você acha que consegue, né? Noé caiu. Noé caiu, quem dirá eu? Então eu não entro nessa, né? Eu não entro nessa. Por exemplo, veja, a ira é um fator que Paulo vai nos dizer que tira essa sobriedade. Efésios 4:26. Efésios 4:26. Efésios 4:26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Olha lá. Então a ira, ela em si não é pecado. É um sentimento, é uma emoção que pode me levar a pecar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Tá? Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Busque esse controle. Por quê? A ira vai te levar a pecar. Vai tirar a sua sobriedade. Vai tirar o seu controle, tá? Sobre as emoções. 1 Pedro 5:8, e veja a importância da sobriedade e vigilância. Sejam alertas ou sóbrios, tá? E vigilantes. E vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então a falta da sobriedade, a falta da vigilância, vai te tornar um alvo fácil para Satanás, que lança sobre nós tentações, e assim seremos mais suscetíveis a essas tentações e certamente cairemos. Então o trabalho de Satanás, veja só como que são as coisas, né? O trabalho de Satanás é justamente perceber os momentos em que você está vulnerável. Se ele é um leão que está ao derredor, pronto para nos tragar, basta então você perder a sua sobriedade bíblica, perder a sua capacidade de estar alerta e vigilante para que ele te trague, para que ele te apanhe como uma presa frágil e fraca. Amados, a exortação para nós é não sermos essas pessoas. Noé, ele deu espaço. Noé, ele teve uma situação a qual ele se tornou vulnerável. E a consequência? Pecado, uma certa. Então ele desperta justamente desta condição. Triste, uma questão totalmente incômoda e que gerou muitas consequências. Então a primeira aplicação que nós temos no verso 24 é: sejam sóbrios e vigilantes. Todos nós. Controle suas emoções. Mas eu tenho muita dificuldade, pastor. Ore a Deus. Tenha a palavra sempre ali pronta para meditar, para pregar a si mesmo. Conheça os caminhos de Deus.
A luz para os nossos pés é justamente a palavra. A tua palavra é luz para o meu caminho. É ela que vai trazer o discernimento. É isso que Salomão está trabalhando em Provérbios, na nossa leitura. Justamente a importância dessa sabedoria. E a sabedoria é Cristo. E Cristo nos governa pelas suas escrituras. Então tenham sempre isso em mente. Sobriedade, vigilância. Tá bom? Verso 25, irmãos. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos será de seus irmãos. E aqui me chama a atenção. Quem pecou contra seu pai foi quem? Quem? E quem é amaldiçoado? Quem é Canaã? Filho de Cã. Por que ele amaldiçoou o filho e não propriamente o pai? Por que Noé, ele direciona a sua maldição, como um oráculo de Deus, repito, ao neto? É algo que deve soar para nós aqui como estranho. Deve gerar para nós perguntas para o texto. Então, antes de mais nada, nós devemos saber, o foco do texto está concentrado em Cã e Jafé. Vocês viram isso no verso 1, onde já entra aqui com foco nos filhos, e no verso 18 também nós temos o foco nos filhos. É assim porque a narrativa da história da salvação, o próximo passo é ver como esses povos se espalharam, ocupando toda a terra. Então o foco aqui de Moisés é falar da prole, é falar da descendência dos filhos. Então veja, mais tarde, por exemplo, Israel, como vimos, entrará em guerra contra os cananeus. O povo central do livro de Êxodo, que vem em sequência. Por isso o foco da narrativa nesta passagem se concentra sobre a profecia que Noé profere sobre os seus filhos. E por que ele começa amaldiçoando Canaã, filho de Cã? Essa é uma pergunta muito inerente ao texto. E temos aqui duas prováveis respostas. Por que prováveis, pastor? Porque é difícil, não temos no texto revelado justamente, mas inferimos algumas coisas, os teólogos vão dizer isso. Primeiro, assim como Cã era o filho mais moço de Noé, Canaã era o mais moço de Cã. Portanto, era como se Noé tivesse dito: você sendo o meu filho mais novo, cometeu esse pecado. Portanto, por causa do que você fez, vou amaldiçoar o seu filho mais novo. Tá? Segunda, que talvez é que Canaã devia ter puxado ao pai, que nessa altura já possuía 4 filhos. Então isso é importante, pois nos permite supor que esse neto de Noé, o filho mais novo de Cã, devia partilhar da mesma conduta desrespeitosa, indecente e imoral que seu pai teve. Tudo indica aqui, irmão, segundo o relato de muitos teólogos, é justamente a conduta de Cã que foi ensinada para seus filhos. Por que eles inferem desta forma? Justamente pela prole que será gerada de Cã. Ou seja, é como analisarmos novamente a descendência de Caim e a descendência de Sete, né? A setita e a caimita. Ou seja, por que a descendência de Caim era uma descendência ímpia? Justamente pelos seus usos e costumes. A descendência que passou a invocar o nome de Deus é a descendência de Sete. A de Caim, ela é caracterizada justamente pela cultura que era criada através do paganismo, através da exclusão, da rejeição da palavra de Deus e do temor a Ele. Então muitos vão inferir a partir do que veremos mais para frente. Por quê, amados? Não é a maldição em si que trará essa conduta, mas a maldição ela vem como uma consequência do próprio pecado. A descendência de Cã, cujos descendentes, historicamente, se tornaram um povo marcado pela imoralidade, a principal fonte de corrupção que afetou inclusive os israelitas. Tanto que a adoração cananeia era destinada a Baal.
E isso desceu às mais baixas profundezas da degradação moral. Em adição aos cananeus, os descendentes de Cã incluem alguns dos inimigos mais ferrenhos de Israel. De Cã também surge Egito, Filístia, Assíria, Babilônia. Todos esses foram agentes para subjugar, escravizar o próprio povo de Israel. Então fica evidente que os descendentes de Cã, da onde que surgiu, veja a inferência de que o Canaã era justamente o protótipo de Cã, no que tange a sua conduta, o seu desrespeito, a sua vida. Os descendentes de Cã se destinaram a sofrer a maldição, a servidão, não em decorrência dos pecados de Cã, mas porque eles mesmos agiam como ele, em decorrência de suas próprias transgressões. Disto se trata a maldição de Deus. E Noé aqui é um arauto. Ele está informando. Então o que é uma maldição? Como eu disse, toda a humanidade já foi encerrada numa maldição. Deus amaldiçoou a terra, correto? O próprio pecado já trouxe essa condição de malditos perante Deus. O próprio Cristo, em resgate nosso, em Gálatas, diz que ele foi tido como maldito. Porque maldito é aquele que foi pregado no madeiro. E ele se fez maldito para que nós não fôssemos mais malditos, e sim reconciliados com Deus. Então, eis, amados, a questão da maldição. A maldição não é: eis que eu te digo que você a partir de hoje nada vai dar certo na sua vida, eu te amaldiçoo, você não vai ter trabalho, seus filhos não vão te obedecer. Não, não é isso. A maldição que Noé está aqui transferindo como um oráculo de Deus é algo sobre a realidade pecaminosa da própria descendência de Cã. Ou seja, Deus está aqui simplesmente dizendo que essa descendência viveria sobre o pecado, sem arrependimento, sendo levados aos mais profundos pecados de imoralidade, paganismo, idolatria. E tendo em vista a descendência, ele já mira diretamente no filho de Cã, Canaã. Por isso que ele vai direto em Canaã. Porque Deus já havia entregue tanto Cã como Canaã e todos os outros que viriam em consequência. Então, amados, veja, por exemplo, que tudo isso está dentro de um plano redentivo, que tudo isso está dentro dos propósitos de Deus. Lamentações 3, versos 37 e 38, temos as palavras de Jeremias. Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Verso 38. Não é da boca do Altíssimo que tanto as desgraças como as bênçãos? Não é da boca do Altíssimo que vem, né? Pode voltar lá, filho. Que vem, faltou aqui que eu não estava enxergando. Que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Ou seja, quem tem o poder realmente de entregar aos próprios pecados ou resgatá-los do pecado é o próprio Deus. E isso, de certa forma, ele faz inclusive com seus eleitos. Existem momentos em que Deus fala: vou dar corda para esse pecado dele, para que ele aprenda, mas nunca com um efeito de abandoná-lo, e sim de corrigi-lo, discipliná-lo, como estamos vendo nas devocionais. Deus assim trata os seus filhos, mas o pecado é a própria maldição de Deus. E ele pode nos entregar ou não a ela. Isso destaca o quanto Deus é soberano e o quanto devemos temê-lo. E vejam também que dentro do texto nós vemos a severidade do 5º mandamento. Este é um mandamento com promessa, correto? Honre pai e mãe, para quê? Se prolongue os seus dias na terra. Ou seja, é um mandamento que contém promessa, o 5º. Então, Deus já imprimiu esse caráter moral nas suas tábuas da lei,
justamente para nos trazer a importância. Deus quis admoestar-nos de que devemos manter a constância de nossa fé. E se em algum momento virmos os que fracassam e que vivem bem unidos a nós, e que nosso espírito não deve angustiar-se, e mais, que devemos exercer a severidade de Deus que nos impõe, a ponto de não pouparmos, nem mesmo nossas próprias entranhas, ou seja, nossos próximos, nosso próprio sangue, seja meu filho, seja quem for. E considerando que Noé não pronuncia uma sentença tão áspera, exceto por inspiração divina. Cabe-nos inferir da severidade da punição quão abominável à vista de Deus é o ímpio desprezo contra os pais, visto que perverte a sacra ordem da natureza, viola a majestade e a autoridade de Deus na pessoa daqueles a quem ele tem confiado o comando em seu lugar. Desrespeitar um pai e uma mãe é tão agravante para Deus, é tão uma transgressão tão ferrenha contra o Senhor, que a consequência e o peso do que ela traz, explícito aqui no texto, é em proporcionalidade. Ou seja, Deus trata grandes pecados com grandes consequências. E o pecado de Cã, aqui, a quebra do 5º mandamento, é algo tão grave aos olhos de Deus, tão grave, que uma geração inteira, uma prole inteira, está sendo entregue à conduta ímpia e pagã. Eis aqui, irmãos, para nós um ponto de muita atenção. Se Deus institui o pai e a mãe como representantes ali da autoridade divina, e eu não me sujeito a eles, e eu transgrido contra eles, eu estou automaticamente ferindo o próprio Deus. E isso tem consequências. Esteja certo disso. E eu imagino aqui, irmãos, como que para Noé foi duro pronunciar essa maldição. Maldito seja Canaã. Ou seja, os netos eram tidos como os próprios filhos dos patriarcas. Eles olhavam para os filhos dos filhos e falavam, não, é meu filho também. Então, de fato, não se deve duvidar que esse santo homem, dotado de uma mansa disposição, e sendo ele um dos melhores pais, teria pronunciado essa sentença sobre seu filho, com a mais amarga tristeza no coração. E aqui eu quero perguntar algo para os pais. Vocês estão dispostos a ter essa atitude de Noé? Caso tenham na família de vocês uma atitude de rebelião, uma atitude contrária às escrituras, deliberada. O avô da minha esposa teve 7 filhas. Uma delas, ele próprio disse, chegou um tempo que ele falou, você eu entrego nas mãos de Deus. Não tenho mais compromisso, eu já falei, eu já alertei. É mais ou menos como se estivesse, maldito seja você. Porque o pai mais diligente como Noé, acho que não vamos encontrar nunca, né? Um pai mais temeroso, que andou com Deus e que criou seus filhos nesses caminhos, não foi por falta de instrução, não foi por falta de zelo, de cuidado, diligência do pai, mas sim pela rebelião e pelo pecado que estava no coração de Cã. E que, incrivelmente, essa cultura passou também para Canaã. Tanto que ele é o alvo da maldição. Mas eu pergunto aos pais aqui, estamos prontos para justamente falar para os nossos filhos, devido à atitude deles, falar, essa atitude te levará para o inferno. E se você permanecer assim, não compactuarei com a sua atitude. Às vezes eu falo para alguns pais, eles acham que é muito grave, mas, por exemplo, né, isso tem até, eu esqueci qual livro ao certo, mas é algum de casamento, a qual eu li, estudei, onde fala, a atitude de um pai que consente em um casamento que não agrada aos olhos do Senhor, também é pecado. E como que eu posso consentir? Fazendo-se presente no dia do casamento.
Minha filha, que eu criei nos caminhos do Senhor, né, vai se casar com um cara que não tem compromisso com Deus, com um ímpio. E eu, como pai, eu vou estar presente nesse casamento? Não estarei presente. Porque eu ensinei meu filho em outros caminhos. Não é isso que Deus se agrada. Não é isso que Deus quer para os meus filhos. Não é isso que o meu Deus, o Deus pactual, ensina. Então, já que você quer tanto isso, que você tome as consequências e que você sofra as consequências do seu próprio pecado. Mas eu não compactuarei. Não compactuarei. Então, para os pais, olha só, Noé está tendo um posicionamento muito sério aqui. É sangue do próprio sangue. E ele titubeou para amaldiçoar a sua própria descendência. É aquela história que sempre falamos aqui quando uma pessoa vai se tornar membro, né? E está com a família. Se o teu marido entrar em disciplina e não houver arrependimento, ou o teu filho, você vota para a exclusão dele? Ou você sai junto com ele? Qual que é a conduta mais bíblica a ser tomada? Se o meu marido, se a minha esposa, ou se o meu filho não tem andado em conformidade com as Escrituras, se dizendo cristão, eu não vou votar numa assembleia para a exclusão dele? Opa, então que partido que é esse que você está tomando? E nós somos, amados, muito tendenciosos a querer agradar quem é dos nossos. Mas veja o que é a sobriedade bíblica, o que essa vigilância nos traz. Inclusive, ter que excluir, excomungar da minha própria família um ímpio, se assim for necessário, não constatando arrependimento. Por exemplo, seu filho começa, você cria ele nos caminhos do Senhor, ele se envolve com drogas, começa a roubar a sua casa. O que você faz? Ah, mas coitado, quantos pais fazem isso, irmãos? São displicentes, coniventes com a situação do pecado dos filhos. E abraça. Se fosse Noé falar, maldito és tu. Chegaram ao ponto de pôr um filho para fora de casa. No Antigo Testamento, a quebra do 5º mandamento era motivo de apedrejamento dos filhos rebeldes. Irmão, não tem conversa. A casa do cristão tem que ser consagrada. A família do cristão tem que ser consagrada. Mesmo que o seu próprio filho tenha que se apartar disso, se necessário. Vários exemplos nós temos, irmãos. Tem um avô da minha esposa, com uma das filhas. Incrível, das 7 só uma. As outras, né, tudo bem nas igrejas, mas foram lá, casaram, não ficaram naquela vida promíscua como era uma das filhas dele. E ele chegou a um ponto de falar, eu desisto. Eu já ensinei, você já é maior de idade, você não quer, você rejeita Cristo, então siga o teu caminho. Maldito. Falar, segue o teu caminho. É falar, então vá com o seu pecado. E vá a caminho da morte e da destruição. Que tristeza deve ser para um pai. Eu vejo Noé aqui com uma profunda tristeza ter que falar isso. Mas ele não negocia princípios divinos. É triste, é duro, mas é o que Deus quer, então faça. Então faça. E ele pronuncia ainda, servo dos servos será dos seus irmãos. Noé diz que Canaã, o filho de Cã, será como um escravo dos escravos. Eis a expressão aí, servo dos servos. Correto? Assim na sua Bíblia? Ou seja, será como um escravo dos escravos para Sem e Jafé, os dois irmãos. Significa que ele seria subjugado, dominado pelos descendentes de Sem e Jafé. E seria como um servo desprezível aos olhos deles. Esse é o significado da expressão será escravo dos escravos. Um servo desprezível. Ser escravo já era uma posição humilhante. Imagine ser escravo de um escravo. Imagine Noé falando isso para o seu próprio neto, em consequência do seu próprio filho. Amados, era isso que Canaã seria para seus irmãos, tios, irmãos do seu pai e os cananeus. São justamente as nações que Israel conquistou e cujas terras habitou.
O povo cananeu, relembrando, é o povo marcado por adoração a Baal. Festas pagãs banhadas com imoralidade sexual. O povo cananeu degenerado, subjugado. Então esse povo, por dizer que eles seriam servos dos servos, eles seriam subjugados, escravizados pelos outros 2 filhos, pela descendência dos outros 2 filhos. E é justamente o que aconteceu. Quando Israel toma posse de Canaã, ele subjuga todos esses povos. E Deus, ele é tão taxativo, por exemplo, quando Josué vai entrar em determinadas cidades, ele falou, não poupe nem os bois, nem os animais, não poupe ninguém. Por quê? Existia aqui uma profecia, um mandamento de Deus, algo que ele determinou para que acontecesse. Como Deus é sério nas suas revelações. Como Deus, ele é inflexível com os seus decretos. E o que ele fala acontece. Mas o que mais me chama a atenção é que a partir dos meus pecados, a partir de uma forma de vida que eu tenha, que não seja em arrependimento e fé em Jesus Cristo, pode trazer tantas outras famílias em desgraça. Amados, olhar esse texto e pensar sobre ele é crescer em temor. Às vezes a minha esposa fala, né? Às vezes eu penso que é bom Deus não ter nos dado filhos ainda, para que possamos corrigir muitas outras coisas. Às vezes eu penso que é bom a estarmos em preparação para que o ambiente seja cada vez mais propício para o meu filho. E de certa forma ela tem razão. Porque eu sei que uma conduta pecaminosa que seja constante, isso pode gerar uma outra cultura para as próximas gerações. E Deus pode usar disso para criar povos ímpios e iníquos para o dia da destruição. E pensar que eu, como Noé, é o pai dessas nações, é algo que me causa espanto ao pensar. Pensar que de Noé, lógico que na primícia, né, do patriarca, analisando essa questão, veio Babilônia, Egito, Filisteia. Já pensou nisso, irmãos? E por causa de um filho ímpio. E não foi por falta de ensino e vida piedosa de Noé. Mas, certamente, quando Noé pecou, quem foi o mais envolvido com o pecado do pai? Aquele que já vivia em iniquidade. É incrível, né? Como um pecado chama outro pecado, né? Como situações de iniquidade chamam outras situações. É como se fosse um imã, realmente. E às vezes, esse é o ponto de atenção para os pais, para todos nós, que um pecado que eu cometa, se eu não me arrepender e demonstrar isso para os meus filhos, talvez isso seja um álibi para eles. E talvez isso seja o ponto de partida para que outros pecados sejam aflorados no coração deles. Eu e vocês, irmãos, todos nós precisamos começar a tratar o pecado com severidade e seriedade. Porque é assim que Deus trata. Uma conduta sua que seja, pode gerar uma outra atrocidade nas gerações futuras. Temo as mulheres de jugo desigual aqui na igreja. Temo. Porque por um lado tentam apresentar os caminhos do Senhor. E por outro tem lá os próprios cananeus apresentando Baal. Que tristeza. Que é equilibrar pratos e copos. E a qualquer momento vai quebrar um ou outro e ela tem que mostrar, não, mas isso está errado, isso está aqui. E de certa forma se opondo ao seu marido dentro das escrituras. Que terrível! As chances de um jugo desigual, por isso que Deus não compactua com o jugo desigual, ele abomina, é justamente porque ele visa a prole santa.
É justamente por isso, irmãos. E o pai que é santo e salvo, ele vai ter que estabelecer juízo sobre o filho dele. No que tange a falar, você está errado. Esse caminho é um caminho de destruição. E em casos extremos, fala, segue teu caminho, vai embora de casa. Segue teu rumo. Porque você não tem jeito, eu lavo minhas mãos perante o Senhor. Preguei o evangelho, te ensinei, falei o que tinha que falar, te chamei ao arrependimento, mas você recusa. Então segue o teu caminho. Que tristeza. Imagina papais crentes, irmãos. Como é que é lidar com filhos que roubam, com filhos drogados, com filhos homossexuais, que querem viver na prática deliberada do pecado. Vai exigir de nós, irmãos, pais, a se posicionarem. Falar, aqui não, a minha casa serve ao Senhor. Olha a atitude de Noé, irmãos. E os cumprimentos dessas profecias? Se cumpriu isso, ao qual foi aqui profetizado pelo próprio Deus por intermédio de Noé. Canaã foi o pai de todos os cananeus, daqueles 7 povos que habitavam na terra de Canaã, que Deus tinha dado por herança a Abraão. Na época de Moisés, os cananeus eram um grupo étnico formado por 7 povos, como falado na introdução. Eram mais numerosos, mais poderosos, mais fortes do que os israelitas. Contudo, os israelitas entraram na terra prometida, sob a liderança de Josué, subjugaram, conquistaram, escravizaram os cananeus. Ou seja, se cumpriu. Servos dos servos. Os cananeus que eles não destruíram, tornaram-se seus escravos. Aqueles que não morreram se tornaram escravos. E assim se cumpre essa profecia. Canaã se torna escravo de Sem, com a conquista da terra prometida e a vitória sobre os cananeus. Algo que vai acontecer séculos depois, através da descendência de Sem e também Jafé. Tá? Só que Jafé tem um caráter diferente, muito interessante no texto. Aí entramos no verso 26. Fazendo as devidas já aplicações, vamos para o verso 26. Disse mais. Percebam agora que ele sai da maldição e vai para as bênçãos. Disse mais, Noé, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Disse mais, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Ele disse muito em poucas palavras. Noé começa bem dizendo ao Senhor, o Deus de Sem. E ao fazê-lo, ele usa o inefável nome de Deus, chamado Yahvé. E Yahvé nós sabemos que é diferente de Elohim, na sua conotação. Yahvé traz um sentido de pacto, aliança. Ou seja, Sem estava no pacto com Deus. Sem era alguém que invocava o nome de Deus, que andava na mesma fé que seu pai Noé, que aderiu aos ensinos de seu pai, no que tange a sua religião, a sua adoração. Sem era um homem que estava no pacto com Deus. E bendito seja Deus por isso. Então, amados, eram 3 filhos. E com essas palavras, Noé transfere para Sem a descendência santa, a promessa, a primogenitura. Lembra lá de Jacó e Esaú? Esaú era o primogênito, mas quem recebe a bênção da primogenitura? Jacó. Quem recebe aqui a bênção da primogenitura, propriamente dita? Sem. Sem é a semente santa de Gênesis 3,15. É através da família e da prole de Sem que viria o próprio Cristo. E Sem é citado na genealogia de Cristo. Tanto em Lucas, e principalmente, amados, aqui, ao qual é prometido. Então vejam, um oráculo de Deus sobre Sem. O texto não diz que Noé abençoou Sem, mas exaltou o Senhor Deus de Sem, por aquilo que faria com os descendentes deste. Você percebe que não é Noé que está
abençoando ou maldizendo? Porque quando ele fala, ele informa apenas o que já existe. Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Ou seja, esse compromisso, esta bênção, já existia sobre a vida de Sem. Assim como a maldição na vida de Cã. E é incrível, né? Às vezes nós temos dúvidas sobre como que é a conduta de um crente, como que é a conduta de um descrente. E quando eu analiso os textos bíblicos, eu acho que não é para ter dúvida, né? Porque houve pelo menos um pouquinho de diferença na conduta de Sem e de Cã para com seu pai. Será que é algo tão difícil que passa de forma imperceptível no texto? E por que nós temos dúvidas às vezes, né? Sobre o que realmente é uma conduta temente a Deus e o que realmente é uma conduta de quem que despreza a palavra e o próprio Deus. Não é para se ter dúvida. E isso eu trago para a minha vida e você deveria trazer para a sua vida. Qual é a conduta que agrada a Deus? Como que é ser uma pessoa que está no pacto com Cristo? Quais são as implicações de estar no pacto da graça, meus irmãos? Aqui eu tenho explicitamente dito que Sem era uma pessoa representada dentro de uma aliança. O Deus pactual, Yahvé, bendito seja o Yahvé, o Deus de Sem. As palavras são claras. Aí, por outro ponto, eu analiso a vida de Sem. Quando ele viu seu pai nu, o que ele fez? A honra, o temor, a conduta. Amados, a palavra de Deus diz que um crente tem um aroma de Cristo. Já leram isso? Um crente, ele anda em novidade de vida. 1 Coríntios 6. Fazendo o culto no lar ontem com a minha esposa, cita 1 Coríntios 6 diante da pergunta de Hercules Collins. O que é ser lavado pelo sangue e o que é ser lavado pelo Espírito? Que são termos bíblicos. Qual que é a diferença dos dois? E aí, ser lavado pelo sangue envolve perdão de pecados, sacrifício de Cristo. Ser lavado pelo Espírito, que é a consequência disso, é andar em novidade de vida. E 1 Coríntios 6 é citado por Hercules Collins. Então, ser representado num pacto é andar em novidade de vida. As pessoas às vezes abominam o calvinismo por falta de interpretação. Porque elas falam, vocês falam que uma vez salvo, sempre salvo, mesmo aquele que vive em pecado. Mentira. O calvinismo nunca afirmou isso. Quem são os eleitos de Deus? Aqueles que temem ao Senhor e aqueles que andam em novidade de vida. Esses são os eleitos. Olha para a vida de Sem, olha para a vida de Noé, olha para a vida dos salvos, que a Bíblia tem esse trabalho de nos informar. Então, amados, o texto não diz que Noé abençoou Sem. O texto diz que ele exaltou o Senhor que já estava abençoando Sem, que já era um Deus relacional. Bruce Waltke, ele diz o seguinte: Sem é identificado por sua relação com Deus. Olha só. O Senhor é por ser Ele o Deus de Sem, o bendito Criador de toda a vida e Senhor de toda a história, se compromete com Sem. E essa é a primeira indicação que Deus elege a linhagem de Sem para governar a terra. Lembra do contexto que eu falei na introdução? Noé é citado por Moisés, a família, a descendência, justamente para encorajar os israelitas a tomarem posse da terra prometida? Aí pensa para um israelita estar ouvindo essas palavras de Moisés. Mas peraí, eu sou descendente de Sem. Eu sou israelita. Eu sou judeu, hebreu. Então, eu estou dentro dessa linhagem abençoada. Então eu vou adiante. Porque ele disse que os descendentes lá de Cã, que foi irmão de Canaã,
seria subjugado e servos dos servos. E se vem da boca de Deus, onipotente, criador, onisciente, poderoso, então eu irei com base nessas promessas. Só que perceba que os incrédulos ficaram no deserto, correto? Quem tomou posse de Canaã? Aqueles que se apegaram verdadeiramente às promessas de Deus. Mesmo dentre a descendência de Sem, teve aqueles que foram excluídos. Por causa do quê? Da incredulidade. Uma descendência da mensagem de redenção para o mundo. Olhar para a descendência de Sem, repito, é olhar para a promessa que foi feita em Gênesis 3,15, de que da mulher viria a semente que pisaria na cabeça da serpente. Ou seja, viria Cristo. É importante destacar que Abraão, descendente de Sem, fundou a nação hebraica. Deus prometeu abençoar por meio de Abraão todas as famílias da terra. É por intermédio de Israel que temos conhecimento do verdadeiro Deus. O cristianismo brotou de onde? Surgiu de onde? Do povo hebreu, do povo judeu. A nossa religião, ela foi fundamentada, foi germinada através deste povo escolhido. Tanto que Cristo diz, a salvação veio para os judeus, depois para gentios. Então, amados, foi-nos dada a palavra de Deus e recebemos o Salvador Senhor Jesus Cristo por causa dessa descendência escolhida por Deus. Sem para nós é a descendência santa. É a descendência que veio fundamentar para nós todo o cristianismo ao qual vivemos. A palavra de Deus, a própria semente do Salvador que veio desta descendência. E ele repete, nesta bênção, e seja-lhe Canaã por servo. Em seguida, Noé profetiza que Canaã, descendente de Cã, será servo dos semitas. Quando eu falar semitas, descendente de Sem. Ou seja, os cananeus seriam servos dos semitas, dos israelitas. Sem e Jafé são indivíduos como Cã e Canaã, como na sua constituição homem, né? Isto é, são filhos e netos de Noé. Mas Cã e Canaã são rebaixados a servos dos próprios irmãos. E tem um caráter semelhante na bênção que Jacó recebe, que Esaú recebe. De que um também seria servo do outro. Eles passarão a ser senhores de Cã e de sua família. A menção imediata de Canaã na maldição mostra que os 3 filhos de Noé devem ser considerados patriarcas da humanidade. E aí eu lanço uma pergunta para você. Você é descendente de Cã? Você é descendente de Sem? Ou você é descendente de Jafé? Mas vamos ver no próximo verso, né? O que está relacionado a Jafé para que você responda isso. Claro que isso é uma questão apenas física, né? Espiritual tem outros termos que devem ser avaliados. Mas a maldição não tem efeito mágico e automático. Por isso a cultura camita, ou seja, de Cã, por exemplo, no Egito, não pode ser analisada somente no aspecto de maldição. Durante épocas inteiras, a cultura egípcia esteve a serviço de Deus. José é um exemplo claro disso. Para proteger o povo de Israel da fome e da destruição. Por exemplo, Raabe, ela é uma mulher cananeia. E torna-se membro da família da bênção. É citada na genealogia de Cristo. E Jesus não recusa a ajudar a mulher cananeia chamada Ciro-Fenícia, que também vem de descendência de Cã, e que lhe pediria socorro. E ele diz, a sua fé te curou. Lembrando principalmente que a maldição está de mãos dadas com o pecado, sendo sua consequência, mas Cristo se tornou maldito por nós. Ou seja, de tudo isso que estamos vendo, inclusive da própria descendência de Sem, teve aqueles que foram excluídos do pacto. Mas, amados, olhando para as outras descendências, existem também aqueles que foram resgatados porque creram em Cristo. De tudo o que ficamos, com a descendência física e literal ou com a descendência espiritual? Porque quando Abraão recebe o pacto
de que abençoaria, seria pai de muitas nações, isso tem um aspecto físico, sim, e também tem um aspecto espiritual. Nós somos também filhos de Abraão, por causa da fé que temos em Cristo Jesus. E isso indifere, hoje em dia, para tribos, povos e nações, porque é a marca justamente do período apostólico, a qual estamos vendo em Atos, que é através da diáspora, através do derramamento do Santo Espírito, a igreja inaugurada, é que todos os povos se fariam participantes desta bênção de Cristo. E os cumprimentos, da profecia que Sem recebe. Então, com relação a Sem, o primogênito de Noé, assim se deu o cumprimento da profecia. Ele se torna herdeiro das promessas, aquele por meio de quem a sua descendência santa haveria de continuar. Os descendentes de Sem, que são os semitas, vão guardar as revelações, as promessas, o culto, a aliança de Deus. Nisso nós vemos toda a preservação do cristianismo que Deus faz através de uma semente piedosa. Você percebe que Deus tem os seus meios? Para que nós tenhamos hoje a palavra de Deus formatada, Ele teve que separar um povo. A Bíblia foi escrita por homens, né? Dando até um negócio ouvir essas coisas, né? Mas homens, que tipo de homens? Que tipo de homens que separaram e escreveram a Bíblia? Que tipo de povo que recebeu a Bíblia e guardou e preservou? Foram homens agraciados. É que certamente uma pessoa que fala isso não conhece a graça, né? Mas foram homens que viveram para Deus. Foram homens que foram alvos da graça. Foram povos que foram alvos da graça. Então as pessoas esquecem desse detalhe importantíssimo, né? E veja como Deus tem os seus meios para que nos abençoe hoje em dia. A palavra de Deus preservada. O cânon do Antigo Testamento é justamente essa severidade e critério do povo judeu, o povo selecionado por Deus, para serem detentores da palavra, a qual nós temos hoje. Então, amados, ele de fato, os semitas, conquistaram Canaã, subjugaram os cananeus, e dos semitas vieram os patriarcas, como Davi, Abraão, Jacó, todos esses a qual receberam pactos, o próprio Moisés. Verso 27, aí vem Jafé. E a palavra de Deus diz o seguinte: alargue Deus a Jafé, e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Primeira coisa, então, que Noé pronuncia sobre Jafé: alargue Deus a Jafé. E interessante que aqui ele já não usa a palavra pactual, Yavé, Deus de aliança. Aqui ele já usa a palavra Elohim. E isso tem algumas características no texto, né? Traz uma mensagem para nós. Finalmente Noé profetiza sobre Jafé, e a profecia envolve que Deus amplie o domínio de Jafé. Isto é, que ele amplie os territórios, e Jafé tenha domínio sobre muitas terras. Na palavra de bênção sobre Jafé, o nome de Deus é usado, e não Javé, ou Yavé, mas Elohim. E Javé, o Deus pessoal, o Deus de salvação, será o guia e orientador de Sem, que foi pronunciado no verso anterior. Elohim, o Criador, Senhor, soberano, dará a Javé um lugar amplo. Os descendentes de Javé poderão se espalhar em amplas regiões. A linhagem de Jafé, se multiplicou e desempenhou um papel superior como portadores de um poder político. Eles são representados por meio dos persas, os gregos, os romanos, que em tempos futuros seriam abençoados pela descendência de Sem. Habite Jafé nas tendas de Sem. E é justamente isso. Ou seja, Sem é o patriarca de um povo hebreu. O povo hebreu habitou especificamente ali em Canaã. Dominou. A prole de Canaã foi subjugada e se tornou escravo dos descendentes de Sem. E Jafé? Ele é o patriarca das nações que foram criadas ao redor do mundo.
Deus expandiu o território da descendência de Jafé. Os persas, os romanos, gregos, os europeus vêm da descendência de Jafé. Então, amados, ou seja, esses descendentes também serão abençoados, diz aqui a profecia, através das tendas de Sem. E olha que interessante. E Sem, desta forma, compartilhe dessa prosperidade pactual de Yahvé com eles. Ou seja, Jafé foi o ancestral das nações gentias. Os gentios são descendentes de Jafé. E os descendentes de Cã construíram grandes civilizações no leste. E os semistas assentaram-se nas terras de Canaã, os territórios vizinhos. Já os descendentes de Jafé, como eu disse, eles se espalharam para os lugares mais distantes que seus parentes e chegaram até as regiões que conhecemos hoje como Ásia e Europa. Tá? Então, amados, quais são as promessas aqui que vemos nesta profecia sobre Jafé? Uma promessa sobre os gentios. Isso significa que Deus escolheu Israel para ser luz para os gentios. Isso é dito em Isaías 42:6. Pois a salvação vem dos judeus, como diz João capítulo 4, verso 22. Quando Jesus veio ao mundo, ele trouxe luz para os gentios. Lucas 2:32. Os apóstolos da igreja primitiva. Paulo foi quem? Apóstolo dos gentios. E Paulo era hebreu, da tribo de Benjamim. Ou seja, descendente de Sem. E ele pregou o evangelho, ou seja, das tendas de Sem, abençoou esses povos europeus. E Paulo andou pela Turquia, Paulo andou na Grécia, Paulo andou em Roma, na Itália. Ele levou o evangelho para essas pessoas. E olha nós aqui. Se nós somos desse povo mais longínquo, eu sou descendente de Jafé. A não ser que tenha algum judeu aí que migrou, né? Não sei, né? Vai que tem. O Vitor, ele parece um judeu, né? Não sei. Vai que ele é, né? Aí ele nos abençoou, né? A descendência do Vitor nos abençoou. Ele tem proeminência. E ele repete, irmãos. E seja Canaã por servo. Se este iria ser abençoado com Sem, certamente o escravo de seu companheiro é meu escravo também. Desta forma, Deus reafirma que Canaã, pela sua rejeição e também rebeldia, idolatria, isso se alastraria por séculos, seria subjugada através da descendência santa. E o que a palavra de Deus nos diz? Que seja gentios, seja judeus, no grande dia estará juntamente com Cristo para subjugar os povos, subjugar os reis da terra. Estaremos com Cristo nesse julgamento. Então nós temos inclusive aqui uma promessa escatológica. Porque apesar da descendência de Sem subjugar os cananeus em Canaã, ainda existe um subjugar futuro, a qual inclusive os gentios participarão, juntamente com a tenda de Sem. Quando eu fiquei preparando esse sermão, eu fiquei maravilhado. Eu fiquei maravilhado de ver essas promessas, os cumprimentos e a minha fé alimentada. E de que Deus move todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele. Que esse Deus não mudou. Que em Cristo temos todas essas promessas reafirmadas. E assim nós temos a ideia da bênção e da maldição. Não existe em si um território neutro entre bênção e maldição. Percebam isso. A ação de Deus é dupla. Primeiro, Deus é constante e nela Deus está com as pessoas e permanece ao lado e age pontualmente na salvação e continuamente com a bênção. Quando os pais abençoam os filhos, eles colocam eles debaixo dessa bênção de Deus. E nós cremos nisso, que um lar cristão, ele tem grande possibilidade de ser um meio para qual os filhos sejam abençoados e estejam nesse pacto também. Mas depende de Deus entregar a fé. Por outro lado, o lar ímpio tem mais chances de gerar famílias ímpias. Ou seja, não tem neutralidade. E isso se expande a povos.
Muitos gostam de interpretar Romanos 9 e falar, mas ele não está falando de indivíduos, aí ele está falando de povos. Pior ainda, aqui também é povos. Povos que são abençoados ou malditos através do quê? De indivíduos que são filhos de Noé. De um indivíduo vem povos. Então, se Deus escolhe um povo para si, ele pode muito bem rejeitar outros. Essa é a soberania de Deus no plano redentivo da terra. Assim que nós enxergamos, irmãos, as Escrituras. Quais são os cumprimentos dessas profecias que recebe Jafé? Sobre a profecia que ele habitaria nas tendas de Sem, não temos certeza como isso se cumpriu historicamente. Pois, pelo que sabemos, os jafitas, filhos de Jafé, ocuparam a região da Ásia Menor, a região hoje conhecida como Europa, e nunca tiveram muito contato com os semitas. Até que um semita chamado Saulo de Tarso foi lá pregar o evangelho para eles. A Europa e a Ásia Menor foram regiões em que Paulo realizou 3 viagens missionárias. E nesse sentido, os jafitas vieram para as tendas de Sem. Eles foram abrigados na igreja, nas tendas de Sem. A entrada dos gentios na igreja é o cumprimento desta profecia de Noé sobre o seu filho Jafé. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E o verso 28 e 29, amados, para encerrarmos, Moisés termina a sua narrativa falando sobre a morte de Noé. Viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, diz o verso 28. Você vê que é uma carreira abençoada, completa, vivida por Noé. Destacamos sua vida longeva. Ou seja, irmãos, Noé viveu 600 anos antes do dilúvio. Isso não podemos ver no capítulo 7, verso 11. Noé viveu 600 anos antes do dilúvio. Ele permaneceu dentro da arca, provavelmente 1 ano e 10 dias. E diz que depois do dilúvio ele viveu mais 350 anos. O total seria 951 anos e 10 dias. Mas o verso 29 vem e diz que todos os dias de Noé foram 950 e morreu. Mas o que destacamos? Mesmo após o dilúvio, viver 350 anos, provavelmente aqui Noé viu toda essa descendência se proliferar. Noé presenciou essa prole que viria de todos esses que foram abençoados e também dos malditos. Deus deu a ele a oportunidade, a bênção de ver a sua prole e de ver principalmente os cumprimentos das promessas. Amados, quando nós falamos sobre o agir de Deus com milagres que seja, o que for, o sobrenatural de Deus, o cumprimento, a ratificação de promessas de Deus, como estamos vendo, se fazer presente e visualizar isso, alimenta ou não alimenta a nossa fé? Fortalece ou não fortalece a nossa fé? Fortalece. Não gera a fé, mas confirma a gente na fé. Então, Noé foi agraciado por Deus no seu final de vida. Então, aquele homem que andou com Deus, continua sendo abençoado com Deus. Continua estando no pacto com Deus. E isso para nós deve servir, amados, como exemplo. Se devemos seguir aqueles que viveram bem a fé, que tiveram um bom testemunho, Noé é um deles. Noé é um deles. De que as nossas vidas sejam vidas longevas, mas no temor ao Senhor. Que, como o salmista diz, né? Os rios da Babilônia, né, nos pedem cânticos. Se eu me esquecer de você, o salmista diz, que minha mão perca o seu direcionamento, ou seja, que ela resseque, ou a minha língua colhe no céu da boca, e eu não consiga mais proferir nada. Se nós tivermos vidas desapartadas de Deus, serão vidas infrutíferas e mortas. Agora, se andarmos com Deus, se buscarmos as coisas do Senhor, certamente teremos uma vida agraciada, com o temor de Deus. E o verso 29, e foram todos os dias de Noé, 950 anos, e morreu. A história do dilúvio termina com o comunicado da morte de Noé.
E aqui se encerra, irmãos, né, a narrativa sobre Noé, propriamente dito. O livro das gerações, que iniciou lá no capítulo 5, do verso 1 ao 32, que mencionou 10 gerações de Adão, foi até Noé, a 10ª geração. E termina com a menção do nascimento de Sem, Cã e Jafé. Somente agora a morte de Noé é registrada com indicação do seu tempo de vida. Assim como a morte de Terá, né, o pai de Abraão, que vem antes da história de Abraão. A morte de Abraão, que vem antes da história da multiplicação de Ismael e de Isaac, e da morte de Isaac, antes da ramificação das tribos de Esaú e Jacó. Então as sequências narrativas de Gênesis sempre vai seguir dessa forma. E se computarmos, como dito, os anos totais de Noé não daria 951, isso reitera para nós o que foi pregado em um dos sermões passados. Que o ano em que Noé esteve na arca é como se a terra estivesse de luto. É como se não fosse computado. Então somos informados que Noé morreu com 950 anos. O autor sagrado não computou o ano que Noé esteve na arca. E era como Noé tivesse sido sepultado nesse tempo e ressurgido para a nova vida depois do dilúvio. Uma vez que essa experiência da arca e do dilúvio é escrito por Pedro, em 1 Pedro 3, verso 20 e 21, como batismo. Ou seja, foi um período em que ele foi sepultado. O que representa o batismo para nós? Nós somos sepultados, morremos para nós mesmos, somos lavados, aquela água representa também o lavar dos pecados, e nascemos para a nova vida. Eu estava lendo um livro de que um homem piedoso, agora me falha a memória está um pouco ruim. Ele comemorava o aniversário dele na data da conversão. É como se os outros anos que ele não viveu para Deus não fosse computado. É como se estivesse na arca. E quando ele nasceu de novo, opa, agora sim eu estou vivendo. Agora tem vida em mim. Agora o Espírito Santo vive. E agora eu comemoro. Então, como o meu último aniversário, eu fiquei muito emocionado. Por quê? Porque apesar de eu não estar comemorando a minha data realmente de batismo, mas a minha data em que eu nasci nessa terra, o melhor lugar para se comemorar o aniversário é na igreja junto com os irmãos. O melhor lugar é junto com aqueles que fazem parte da minha família espiritual, aonde eu viverei e habitarei eternamente com eles. Esse é o lugar de se comemorar aniversário. E não com ímpios, com bebedeira, com música, com glutonaria. Não. O melhor lugar a se comemorar aniversário é com os irmãos da fé, com a família da fé. Que nós possamos aprender isso. Passar o final de ano pulando onda e lá nos manjares da Babilônia, ou com os irmãos na fé. Um novo ano que se inicia. Então nós precisamos reavaliar nossos conceitos de quem realmente tem que fazer presente na minha vida, quem realmente é a minha família e o que realmente é importante para mim. O autor sagrado das Escrituras aqui, principalmente Gênesis, ele não narra, ele não computa este ano da arca. E Pedro vai falar que isso representa o batismo. A constatação de que Noé morreu deve ser sublinhada para nós. Por quê? Isso marca para nós que o dilúvio não é um mito, cujo um herói foi alcançado das classes dos deuses. Por quê? Muitos povos depois têm escritos, inclusive, irmãos, de povos pagãos que falam sobre o dilúvio, mas eles mistificam o negócio. Fala que foi levantado um semideus, foi levantado um homem diferente, né, que resgatou alguns ali desse dilúvio. Enfim, Noé, aqui no texto bíblico, diz que ele morreu. Isso representa o que para nós? Finitude. Um homem que tinha data de validade, de que andou com Deus sim, foi abençoado por Deus sim, mas foi um homem como eu e você. Foi um homem que pecou, inclusive. Foi um homem que errou, mas que buscou arrependimento, que buscou perdão. E assim nós temos o entendimento de que como viveremos para Deus? Viveremos sendo homens. Cristo se tornou homem. E é justamente por esta humanidade dele. E Cristo morreu sim naquela cruz, expirou, ele entregou o seu espírito, mas ressurgiu ao terceiro dia. Então, como homens, nós não vivemos para a morte, nós vivemos para
a vida em Cristo Jesus. Pois ele mesmo diz: aquele que crê em mim viverá eternamente. Está comigo, a vida eterna está nele, e é isso que eu me apego. Noé foi um homem assim, irmãos, um homem comum, cuidador dos seus negócios, um homem que teve uma família, mas cuidou da sua família no temor ao Senhor, um homem finito, um homem com defeitos, um homem com pecados, e um homem que morreu, assim como eu e você morreremos um dia, mas não morreremos eternamente, morreremos para essa corrupção, morreremos por este corpo, e para nós será dado um novo corpo, para habitar eternamente com Cristo. E isso alimenta a nossa esperança, irmãos. E neste ponto Moisés fecha a genealogia dos setitas, pois é como se estivesse dizendo: e morreu o último setita. Se de Adão a Noé tem essas 10 gerações, inclusive 7, a genealogia, a descendência setita, Noé então é o último deles. E lembram-se, vamos lembrar como que é caracterizada a descendência de Sete, lá no verso 26 do capítulo 4. E a Sete também nasceu um filho, e ele chamou seu nome Enos. Então, os homens começaram a invocar o nome do Senhor, Yahvé, o Deus pactual. Noé, então, é o último dos setitas. E a partir daqui, a partir dos seus filhos, é que a terra será povoada. No capítulo 10, veremos mais sobre isso. Estou vendo até como é que eu vou pregar o capítulo 10. Vendo alguns pastores pregar os 32 versos direto, Mas enfim, vai falar mais propriamente dessa proliferação, os povos que foram nascendo. E no capítulo 11 veremos a Torre de Babel. E a Torre de Babel ela tem uma implicação lá sobre Atos dos Apóstolos em Pentecoste. E faremos alguns links. É maravilhoso ver o livro de Gênesis, irmãos. Principalmente porque muitas coisas já foram cumpridas historicamente. E assim a nossa fé vai sendo alimentada cada vez mais. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Que possamos ser homens, mulheres de fé, assim como Noé. Com posicionamento firme, oráculos de Deus, pregadores da justiça, inflexíveis quanto ao pecado, duros, porque a palavra de Deus reina sobre nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar e que mais tarde Deus nos traga novamente para a igreja. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado pelos teus ensinos. Continue, Deus, a nos abençoar como igreja. Continue, Deus, a nos edificar, a confirmar a nossa fé. Edificar-nos, Deus. Louvado seja o Senhor por este cuidado. Agradeço, Pai de amor, porque o Senhor tem nos reunido, tem nos dado o dia do Senhor, mais uma vez, mas que possamos nos alegrar nesse dia. Que possamos estar aqui contentes, porque todo esse cuidado envolve justamente este dia. Porque neste dia ressurgiu o nosso Senhor. No domingo, no primeiro dia da semana. E isso se tornou para nós simbólico, significativo, Deus, onde as nossas esperanças são fundamentadas, são alimentadas, porque na ressurreição, Deus, é que eu aguardo, Pai de amor, o encontro com o meu Senhor. Na ressurreição, na morte de Cristo, que será anunciada no sacramento, nós temos aqui a nossa fé ratificada, reafirmada. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela igreja, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pela sua palavra, a qual mais uma vez aqui foi pregada. Aplique ela em nossos corações, Deus, e que possamos refletir e vivê-la de forma digna para o Senhor, no temor ao Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.